Meus bruxos, hoje o nosso convidado, ele é paraibano, mano, olha só, e foi fazer pizza aonde? Em Itajaí. O cara é massa em fermentação natural e hoje tem um... Cara, esse tipo de papo me agrada muito, pizza e pão... Né, todo mundo gosta, todo mundo gosta. Mas antes, a gente quer agradecer aí os nossos patrocinadores, o grupo Delis Food Service, que atende aí 80% do mercado nacional. Restaurante, pizzaria, hamburgueria, padaria, tudo você encontra lá. Já acessa o QR Code aqui, ó, faça o seu cadastro. Você pode parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros e recebe até 24 horas. E a gente também não podia deixar de fora aqui o nosso parceiraço, o iFood, o maior aplicativo de delivery do Brasil. Quer saber todas as melhorias que o iFood tem trazido? Tem trazido, olha, tô até enrolando a língua, para o seu restaurante. Clica aqui, ó, nesse QR Code. E, mano, chega de delongas. Hoje a gente vai bater um papo maneiro. Joey Lima, seja bem-vindo, meu querido. Valeu pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gosto muito da Paraíba. Da Paraíba? Já fui lá na Paraíba? João Pessoa, já estive lá. João Pessoa, minha cidade. No festival Unique BBQ, muito gostoso, de frente à praia de Cabedelo. Igual a gente está hoje, né? Nosso Rivotril de verão, aqui direto da praia de Itamambuca, pé na areia, cara, linda a paisagem. Só faltou a caipirinha, né? Só faltou a caipirinha aqui hoje. Pena que o Perrone não bebe, né? É verdade. Mas a gente bebe. Vocês são tudo uns pé de cana. Cara, muito interessante, né? Um paraibano, eu não tenho, né? Não é preconceito, nada. Mas, cara, é difícil a gente ver, né? O pessoal do Nordeste se interessar por pizza, por pão, né? Não é o forte do Nordeste esse tipo de culinária. As pessoas, elas têm essa concepção de que lá a gastronomia, às vezes, a parte de pão e pizza, ela não é tão evoluída. E é? E é bastante. Só que a gente vê um grande diferencial, que o grande polo é São Paulo, Rio de Janeiro e o Paraná. Tá, mas, por exemplo, há anos atrás... Você não comia uma boa pizza no Rio de Janeiro. Não vem me falar que comia. Porque lá se come pizza com ketchup de tão ruim que a pizza era. Né? Você comeu hoje eu como. De arroz, frango empanado e ketchup. E ketchup. Eu sou fã do ketchup. Mas, por exemplo, minha parte da minha família está em Salvador. Cara, a última vez que eu estive em Salvador, que vai fazer uns 5 anos... Eu não comi pizza nenhuma gostosa em Salvador e me levaram nas melhores pizzarias. Eu vejo da seguinte forma, talvez eu tenha um padrão que eu goste daqui e eu vou procurando algo semelhante lá. O que a gente vê é o seguinte, quando a gente para pensar que Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, se tem muito a cultura de que quer fazer algo extremamente luxuoso. Então, para as pessoas, como é que eu posso falar assim, mais comuns, aqui dali às vezes aparece ser um pouco inacessível. Então, o cara vai montar uma pizzaria... porque lá tem um poder aquisitivo Tem um poder aquisitivo muito alto. Então, assim... Sim. Então, assim, a pessoa vai numa pizzaria ou numa padaria, ou seja lá qual for o comércio que você tiver, ela vai extremamente arrumada, ela vai usar o melhor perfume, a melhor roupa, se possível... Ela vai para um evento. Ela vai para um evento, para comprar um pão, para tomar um café da manhã. Então, o que acontece é o seguinte, no dia a dia as pessoas elas não conseguem comer boas pizzas. E aí que está aquela observação que você falou. Nas pizzarias mais comuns, você não vai ver boas pizzas. Normalmente é massa com uma fermentação extremamente rápida, ingrediente, sei lá, pega qualquer coisa e coloca na pizza. Não tem importância muito com esses detalhes da pizza. E é claro, tem se modificado, tem, mas aos poucos. Normalmente são pessoas que vêm para o sul, ou para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, para poder levar essas técnicas para lá. Mas fluir de lá mesmo, sem trazer referência daqui, é praticamente impossível. Infelizmente, é praticamente impossível ainda. E o que não deveria ser, né? Já que ali a gente tem uma cultura tão rica, a gente tem um poder aquisitivo muito alto, então tem como se investir em muitas coisas boas. Ainda itens de luxo, comer uma boa pizza, uma pizza napolitana, ou comer um pão de fermentação natural. Então lá tem uma cultura que se o Perrone abre uma padaria e vende um pão a R$20, ele vai vender muito bem.
Mas se o vizinho abrir uma padaria e vender o pão a R$ 35, ele vai ganhar mais dinheiro ainda. Então se tem essa cultura de que o bom tem que ser muito caro. Mas é engraçado, cara, porque, por exemplo, Salvador, em específico, a boa parte da população não é de um poder aquisitivo alto. Tanto é que Salvador ele é dividido em duas cidades diferentes, né? Eles chamam de cidade alta e a cidade baixa. A cidade baixa é quem está ali no nível do mar, né? Que é um pessoal de poder aquisitivo melhor. E a cidade alta é o pessoal que está ali nos morros de Salvador, que é onde está o Pelourinho, as cidades, o que a gente chama meio que de periferia ali de Salvador. Só que hoje lá em Salvador a gente tem muito mais gente de poder aquisitivo menor, né, do que de poder aquisitivo maior. E o que sustenta Salvador é o turismo, né? Então, eu não vejo hoje lá muitas coisas igual eu vejo em algumas outras cidades do Nordeste, né? Então, lógico, tem boas hamburguerias? Tem boas pizzarias? Tem japonês? Tem. Cara, tem de tudo isso. Só que o baiano, ele chega uma coisa nova, ele vai, ele enche o lugar, mas depois aquelas coisas não se sustentam. Eles querem a novidade. A novidade, porque depois o poder aquisitivo não sustenta. Então, por exemplo, você monta um hambúrguer bom lá, ele sempre vai comparar o teu hambúrguer com um acarajé. Porra, com o preço desse hambúrguer eu como 3 acarajés. São coisas diferentes que não deveriam ser comparadas. Que não deveriam ser comparadas. Eu vejo, a gente até conversando ali, a gente vê assim, as pessoas às vezes elas querem montar negócios extremamente luxuosos. Aí vou montar uma pizzaria e eu tenho que comprar o forno mais caro. Tem que importar esse forno. Vou montar uma padaria, eu tenho que comprar o forno mais caro e vender um pão extremamente mais caro, porque o investimento é muito alto. Só que o cara que ele tem um poder aquisitivo muito alto, ele não vai comer pizza todo dia. Não. Ele não vai comprar pão todo dia. Não. Pão sim, né? Não, de fermentação natural. Dura até mais. Esse cara, ele vai estar viajando, vai estar fazendo negócio, vai estar fazendo outras coisas. Então, ele não é o cara que tem um consumo diariamente. Mas se você pegar a classe média e a classe baixa, é o que mais gasta dinheiro, é o que mais consome. Se você for pegar uma pizzaria hoje numa periferia, cara, faz fila. Faz fila. Faz fila. Você vai ver pizzarias em João Pessoa que tem pizzas que atendem na classe média baixa, o cara vende 600, 700 pizzas na noite. Quanto custa uma pizza numa classe média baixa em João Pessoa? Em torno de uns R$50. 50, R$60. Caraca. Caro, né? Caro. Não é uma pizza tão barata assim. E quanto é uma pizza boa em João Pessoa, por exemplo? Uma top de linha? Aí vai ficar na mesma faixa de linha ali. Tipo assim, a pizza que ela tá na classe média é a mesma pizza que é considerada a melhor pizza da cidade. Porque as melhores pizzarias são as que atendem a classe média baixa, e são as que têm um preço mais acessível. Então elas estão atendendo dois públicos. Ela atende um público mais exigente e atende um público que quer pagar menos pelo aquele produto. Então acaba que são essas pizzarias que são as mais conhecidas. E aí a gente vai falar de marcas. Tem pizzarias lá que tem uma rede de pizzaria, que eu não vou falar o nome porque eles estão cheios de processos lá. Quando eu saí de João Pessoa, era uma das redes de pizzarias que mais vendia. Eles vendiam aquelas pizzas na rua a R$25, por exemplo. As pizzas que o pessoal sai vendendo no meio da rua. Eles tinham uns pontos já estabelecidos em que eles montavam estruturas de bag. Então, assim, uma bag daquela ali cabia 50, 60 pizzas. Na época que eu saí de João Pessoa, ele chegava a vender 11 mil pizzas em uma noite. Ô, louco. Você tem noção, Lari? Então, assim, é muita. Onde é que faz tanta pizza? É muita pizza. É claro que não é uma estrutura... É bom, ele deveria ter vários... Não, ele não era uma estrutura só que ele fazia isso tudo. Ele tinha várias estruturas espalhadas. E na época eu trabalhava como pizzaiolo. Enquanto todas as pizzarias pagavam, sei lá, R$70 a diária... Ele te pagava 100. Ele te oferecia 150. Porque era muito trabalho. Era muito trabalho. Então, assim, você viu o cara cozinhando ovos, você se assustava. Pela a quantidade que se produzia de produto ali. Imagina quanto casca de ovo. Esses dias eu fui numa hamburgueria que eu vou muito, que chama Hamburgueria São Carlos, né? Que o pessoal faz o lanche do interior, né? O prensadinho. Eles trouxeram essa ideia do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também. Mas aqui é muito comum no nosso interior.
E eu dei uma olhada na cozinha, eles têm lá, tipo, 3 chapas. Eu cheguei perto da hora de abrir. As 3 chapas, assim, ó, de bacon, fritando ali. Já tudo pronto. Já tudo pré-pronto para a hora que saísse. Eu falei, amigão, você vai vender... Tem necessidade? Tem necessidade? Ele falou, essa é a primeira leva. No meio do expediente, a gente ainda para um pouco o atendimento no iFood para fazer outra leva. Cara, eles vendem, tipo, horrores todos os dias. Eles encontraram um nicho que a gente não tinha aqui. Foda, né? Uma oportunidade, né? E aí é aquela história, né? A gente tem que ir para o lugar onde tem mais pessoas circulando. E a gente tem aquela concepção muito diferente quando você vai abrir um negócio. Tem gente que quer abrir negócios em lugares extremamente luxuosos. Só que o cara que ele tem, sei lá, um super carro na garagem, uma super casa, muito dinheiro na conta, esse cara ele vai estar viajando o mundo. Ou ele vai estar viajando o mundo, ou então, às vezes, ele nem consome por ali. Né? Ele vai consumir em outros lugares, como ele está fazendo negócios. Então, tipo assim, ó, você vê, eu moro em Santa Catarina. Moro lá na região, moro em Navegantes, que é do outro lado. Tá. Eu, particularmente, eu não consigo consumir o lanche da região. Por quê? Porque eu tô sempre viajando. Tô sempre trabalhando. Então você vê que eu não sou um público que se o cara entendesse que eu fosse o público-alvo, ele iria quebrar. Entendi. Porque eu tô sempre viajando. Mas eu vejo gente que consome lanche todo santo dia. Agora, Joe, a gente se conheceu há um tempo atrás e eu lembro que numa das nossas conversas você estava com essa ideia de fazer entrega de pizza via bag. Que você tirou essa ideia lá da Paraíba. Lá da Paraíba está tentando implementar em Santa Catarina. Em Santa Catarina, né? Você conseguiu fazer isso? Cara, sabe qual que é o problema de Santa Catarina? Mão de obra. Tá. A gente tem um estado em que tem, sei lá, 100 vagas de emprego para 10 pessoas trabalhar. Tá. Então, se você chamar o cara para trabalhar de 5 horas da tarde à meia-noite e um dia, por acaso, ele chegar lá para trabalhar com você 5h30, você tem que ficar calado. Por que não vai ter? Porque se você falar... Ele já não aparece mais no dia aparece. seguinte. Então, assim, a gente recebia muita mensagem. A pizzaria, ela tava dando certo. A gente implementou um tipo de negócio em que ele tinha um custo baixo para ser produzido. A gente conseguia dar uma vazão legal. Eram massas. Tem gente que acha que a pizza que você fazia era pizza pelas coxas, mal feita. Não. Era uma pizza que era massa de longa fermentação, com molho pelate, então tinha ingredientes de qualidade. É claro, tudo devido às suas proporções. Mas valia a pena, Joe, você investir numa massa de qualidade, um tomate de qualidade e servir uma pizza de bag? Valia. Valia? Porque todo o processo que a gente fazia com ela, a gente não colocava a pizza cheia a bag cheia de pizzas. A gente tem hoje bairros em Navegantes que eles são, não vou comparar na São Paulo, não é tão povoado, né? Mas bairros tem, sei lá, 15 mil habitantes. E essas 15 mil pessoas, elas estão circulando direto na rua. Então a gente tem 15 mil possíveis clientes para poder tentar vender a nossa pizza. Então em um raio de 1 quilômetro, o cara que estava vendendo a pizza, ele tinha um raio de 1 quilômetro para poder girar e fazer essas pizzas serem vendidas. E aí o cara ia de moto gritando pizza de bag? Qual que foi o primeiro trabalho que eu fiz? Antes de contratar algum motoboy ou algum entregador, eu fiz um trabalho onde eu passava nos comércios, nas pessoas que chegavam mais tarde do trabalho e que não conseguiam preparar a refeição, eu passava e apresentava a minha pizza para essas pessoas. Com isso, a gente conseguiu criar um esquema de degustação? Um sistema de degustação. A gente conseguiu criar uma carta de clientes. E aí, o motoboy ele não precisava mais vender a pizza. Ele precisava apenas passar naquele local e confirmar se a pessoa iria ficar com a pizza ou não. E quanto tempo você demorou para fazer esse trabalho de conscientização? Cerca de 2 meses. 2 meses. 2 meses. A gente conseguiu implementar porque, assim, Navegantes é o lugar que você vai ver menos navegantino. Eu, particularmente, ainda não conheci nenhum navegantino em Navegantes. Você vai ver gente do Pará, gente da Paraíba, gente do Rio Grande do Norte. Mas então como é que é o seu cliente que você pegou e ele degustou hoje? Qual que é o meu cliente? Lá tem muita indústria em Navegantes. Se você parar para pensar, Navegantes deve ter em torno, vou chutar um número baixo, umas 30 indústrias. Então tem muita indústria. E as pessoas não são de lá, são de outras culturas. São de outras culturas.
E aí, qual que é o problema? Quando essas pessoas saem das indústrias, essas pessoas elas vão para o mercado para poder comprar alguma coisa, para poder fazer a refeição Certo. ou numa padaria em algum lugar. E é uma fila gigante. O bairro que eu moro tem 15 mil habitantes ali, fora as pessoas que estão circulando no bairro, tem 2 padarias, talvez. Nossa. 2 padarias. A padaria que abriu nova agora, ela não dá conta. Tem hora que você chega lá, não tem pão francês. E o cara não para de produzir. Não tem pão francês. Inclusive, você sabe por que, que o pão francês é salgado? Por quê? Por causa do padeiro. Não entendi. Conforme ele vai fazendo pão, no calor, tem variação do sal do pão, né? Chega um momento que o pão tá mais No salgado. inverno é menos salgado, entende? Entendi. Essa foi boa. E aí, eu chego com uma pizza quente para o cara que tá esperando uma fila que tem 10, 15 pessoas na frente da padaria e falo para ele, ó, a pizza tá quente. Você só escolheu o sabor, eu te entrego a pizza agora. E aí você saía com quantos sabores na bag? A pizza, ela é uma pizza grande, de 12 fatias e 3 sabores. De 12 fermentação fatias? natural? De longa fermentação, Longa não fermentação natural. Tá. Então ela entra com... E aí Pizza entra de 40 centímetros? de ou 40, 35. 35 em 12 fatias em pequenas. 12 fatias. Tá. E aí 3 sabores. E aí acabava que Quais o cara... são os sabores, desculpa? Sabores tradicionais. Frango, calabresa, portuguesa, bacon, 4 Tá. queijos. Os mais tradicionais possíveis, porque eles conseguem me dar uma margem legal. E aí, quando o cara olhava aquela pizza, ele pensava, pô, eu vou enfrentar uma fila com 12 pessoas, eu já vou pegar essa pizza e levar para casa. Lógico que ele fazia a escolha mais simples, pegar a pizza e ir para casa. E você acha que essa tendência, esse método de negócio foi criado na Paraíba? Não, com certeza não. Não? Com certeza não. Da onde você acha que veio? Então, assim, ó, o cara que implementou essa ideia, pelo que eu conheci, o pouco que eu conheci dele, eu sei que ele viajou muito o mundo. Então, ele foi para os Estados Unidos, passou um tempo lá, então ele provavelmente deve ter pegado alguma ideia dos Estados Unidos. Mas quem que é esse cara? Quem que inventou isso? Não, eu tô querendo saber também. Ele não foi inventor disso aí. Porque hoje virou uma coisa meio que popular, principalmente em lugares populosos. Por exemplo, eu moro lá no centro. Isso acontece lá? Então, escuta, eu andava muito com a Carol de patins no Ibirapuera, Tá. na Marquise ali. Teve uma época que o Ibirapuera começou a ficar 24 horas aberto, né? Então, cara, você não tem mais onde comer quem está dentro do Parque do Ibirapuera. Tá. Só que assim, você não podia pegar teu carro e sair. Porque você quem vai pagar saía... estacionamento. Não, você não voltava. O parque porque tá ficava fechado. aberto, Tá, entendi. Mas não poderiam entrar novos carros. Isso. Tá. E aí a gente tava patinando, aí no meio, assim, tipo, 2 horas da manhã, vinha um cara. Olha, pizza de 10, pizza de 10. Mano, você tá morrendo de fome? Ah, é a pizza de 10 É a pizza de 10. requeijão de Mano, você pegava a gordura pizza... hidrogenada. Não, a hora que ele puxava, tava massa de um lado, recheio do outro, que o cara já devia vir no grau, e pizza fria, pizza... Mas, mano, Era o que Na hora tinha pra comer. na hora da larica, era o que tinha. Aí, Lari, a gente também andava de patins na Praça Roosevelt, na Consolação. Sério? O que, sério? Não é perigoso lá? Não, lá tem uma base da polícia em cima da praça, e super Tá. tranquilo. E a gente também ficava de madrugada e passava outros tipos de motoqueiro com pizza de 10, né? Aí a gente depois a gente foi em outro lugar, eu vi alguns outros lugares e mano, os caras pegavam, principalmente nessa do Ibirapuera, as motos vinham em 2 pessoas, aí tinha o baú normal e tinha um baú em cima do baú, Ô, louco. amarrado assim, Cheio preso, de pizza. bem feito, que o cara levava pelo menos 50 pizzas ali. Imagina, o cara voltava com aquilo vazio, quanto que ele não fez de grana? 50 pizzas. só que assim, né? Você prezava a qualidade, A qualidade, é diferente. entendeu? Ali era o matar Era a o fome. bom, entendeu? Só que aí, assim, você parando para analisar e jogando aquele tipo de negócio dentro de uma ficha técnica, ele tem que dar muito volume para poder se pagar. Muito volume Sim. para se pagar.
O quê? Hoje, uma pizza de Valor, 10. uma pizza de 10. Não, mas aí, tudo bem, eu não estou falando que isso é hoje nos dias atuais. Aham. Eu estou falando isso... Há uns 4 anos não, atrás. Não, mais, estou falando isso há 6 anos atrás. Hoje não existe mais a pizza de 10. não tem. Tinha, Entendeu? passava É. na rua aqui. Né? Hoje, com o preço que tá o queijo, a Não, farinha... Mas eu vou te falar uma coisa que eram ingredientes de péssima qualidade. Uhum. Por exemplo, o molho de tomate, você olhava, você via que só tinha o cheiro. É né? aquele sachêzão mesmo. Não, era o cheiro do molho, não pegava a roda inteira. O queijo era aquele queijo que solta todo aquele óleo. Aquele de amido. Pois é. Então, era uma coisa realmente, para quem estava no rolê, é aquilo, não tem o que comer, velho. E tá É com aqui. muita fome, Não, é aqui, entendeu? fecha os olhos e Não. pede a Deus proteção. Cara, e ele vendia para essas galera que tá numa praça fumando maconha, sei lá, galera de rua mesmo que tá no rolê, que compra garrafão de vinho e vamos sentar no parque, beber todas e tá tudo certo. Compra Mano, um velho barreiro e e você acha que a pessoa tá ligando se vai comer bem ou não? Aham. Ela só quer botar pra quer dentro. mastigar alguma coisa. E aí, assim, a gente colocou... essa pizzaria ela surgiu, na verdade, através de um projeto, que era o Pizza 10K. Não sei se chegou a ver no Instagram lá. Sim. Que eu consegui montar toda uma pizzaria com um orçamento de 10 mil reais. Desde comprar os equipamentos, a fazer a compra dos produtos e os insumos para poder rodar. Hoje, na Hoje situação você- que está você agora, não conseguiria não nunca. conseguiria. Tá? Isso foi antes da pandemia, né? Foi já na pandemia. Foi já na a pandemia já pandemia? estava rolando ali. Só que, é claro, você tem que fazer uma pesquisa arrebentada. Você não pode comprar um equipamento novo, você vai ter que comprar um equipamento usado. E a gente sabe que no Brasil está essa variação. De gente que monta uma pizzaria e vai gastar, sei lá, 200 mil reais. Comprou um forno por 50 mil reais. Um forno bom para pizza. Bateu a crise ali, ele fez um mau planejamento de negócio, ele vai vender esse forno por, sei lá, 15 mil reais. É caro montar uma pizzaria, né? É caro montar uma pizzaria, principalmente quando você monta sem instrução alguma. Então, Tem mas gente que acha que... Aí entra a questão do consultor, né? Tem gente que acha extremamente caro o trabalho de um consultor. O consultor vai te cobrar tanto por mês ali. Cara, só que o consultor... ele vai poupar você, Ele vai amigão. te poupar, cara, anos-luz. E não só nos luz, vai te poupar, às vezes, de você comprar coisas desnecessárias, Desnecessária. coisas que você não vai usar. Ele vai te abreviar um caminho que talvez você levasse 2 anos Aham. para chegar naquele patamar. É igual assim, eu me lembro que a última consultoria que eu fui dar em Itajaí, a gente chegou para uma cliente e aí eu conversando com ela, a gente sempre procura entender qual que é a necessidade do cliente, né? O que ele quer oferecer e qual a quantidade daquilo que ele quer oferecer. E aí, conversando com o cliente, mas você sabe que você tem um forno aí que é para X pizzas, né? Pensando bem, eu acho que eu não deveria ter comprado um forno menor, estaria com dinheiro guardado. Aí tem a pista fria, né? Aquela pizzaiola lá, de 2 andares. Só um negócio aqui dali custa quase 20 mil reais. Olhando bem assim, Não vou precisar de tudo eu isso. não deveria ter comprado. Só aí já fechou ali os seus 30 mil, mais ou menos. Aí você olha as bancadas, você olha, pensando bem, eu não deveria ter comprado uma outra bancada. Aí mais tanto. Aí você vai vendo tudo aquilo ali, vai colocando na ponta do lápis, você vai ver o cliente gastou, sei lá, às vezes 50 mil reais a mais, que era totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. E você, então, parou o teu negócio da pizza de bag por falta de mão de obra? Por falta de mão de obra. Inclusive, se alguém quiser trabalhar comigo, entre em contato comigo aí que eu tô contratando, viu? É? Mas o pessoal do Sul. Pessoal do Sul, ali da região de Navegantes, Itajaí, não precisa ter experiência com nada. Pode ser feio, bonito, alto, baixo, que vale. Pode ser o amigo do Alex? Pode ser também. Pode ser até amigo do Dunha também, Então não tá tem bom. problema nenhum. Começou. Só não pode fazer chupisco, né? O que vale é o cara ficar parado com uma bag nas costas. Entendi. Só. Por quê? A gente, pensando até nessa falta de mão de obra, a gente colocou pessoas que elas nem precisavam se mexer. O cara tem que ficar ali parado com a bag e esperar as pessoas virem pegar a pizza. Só. E aí quando a pizza acabava, a gente ia lá, ele não precisava sair do lugar, a gente levava as pizzas para poder fazer a reposição para ele. Cara, só precisava do cara estar ali para receber o dinheiro. Só para receber o dinheiro. E quanto que era a diária dessa pessoa? A gente paga um valor fixo e mais uma comissão por venda. E quando ele se desloca do local para poder fazer uma entrega, a gente paga mais a taxa de entrega.
Caraca, velho. Só E que esse- vem cá, ele não era não teve problema com assalto, nada? nunca teve problema com assalto. Aquela região ali de Santa Catarina, cara, pelo menos a região que eu moro é muito tranquilo. Ó, Os policiais lá já andam na base do ódio, né? no ódio? É. Então quando você pensa assim, cara, e talvez se eu assaltar, o cara já se gruda no seu pescoço assim, você vai fazer o quê? É porque o cara tá andando com dinheiro na rua. Não, não aí, só né? com dinheiro, né? Eu lembro quando eu era menino. Você roubava pizza? Não, há, não, ao há contrário. muitos anos atrás, né? É, o meu primeiro emprego. Ah, você pensei que você ia dizer seu primeiro assalto. Não. O meu primeiro emprego, eu fui entregador de pizza. É mesmo. De bicicleta. Naquela época não existia moto, nada. Os entregadores faziam. Pô, era velho pra caramba. Não existe cara. a moto, é ótimo. Não, a moto não violência. existia para fazer esse tipo de entrega, Tá. né? E, cara, eu fui assaltado várias vezes para roubarem não dinheiro, para A roubarem pizza. a pizza. E aí, como que eu chegava lá no cara e falava assim, amigão, olha, fui assaltado. Eles achavam que a gente tinha comido, que a gente tinha dado para amigo, né? Não que a gente não desse, eu já dei muita pizza para amigo. Já deu muito pra amigo, né? Você já, eu não. E, cara, se hoje você arrumar mão de obra, você acha que vale a pena voltar com a pizza de bag? Vale. Vale porque, assim, ela é uma pizza que ela é rentável, ela é lucrativa, entendeu? É uma pizza que dá um bom retorno. É claro que dentro de tudo isso aí, é algo que eu sempre trabalho com ficha técnica. Então, pra mim, não me importa se o bacon ele custa R$50. O que vale é quanto que ele vai me custar dentro da ficha técnica em rendimento. Ô, Lari, se a gente parar para pensar, isso que ele fazia com a moto é o que a pamonha da Lória faz. É. Ela, imagina a gente encher um carro com pizza em caixa térmica e você saindo aqui pelo bairro Vamos vendendo botar o Felipe pra vender a pizza mais barata. A gente tem um forno Já aqui. temos forno, pronto, fechou? Pode conseguir. O Felipe a gente lota aí no final da noite e ele sai Vai pra frente andando. do estádio. Cara, isso daí é outra coisa, por exemplo, eu tenho, acho que uma aluna, que ela mora perto do estádio do Corinthians, né? E ela tinha uma dark kitchen dentro da casa dela. O que ela fazia? Geralmente tem jogo dia de quarta. E dia de quarta o movimento dela é ruim. O que ela fazia? Ela fazia hambúrguer, x-bacon, x-burger e x-egg, embalava com papel térmico, botava num cooler, ia para frente do estádio esperar a saída. Maravilhoso. E vendia todos. É aquilo que eu sempre falo, pra ganhar dinheiro, só basta querer. Não, cara, hoje eu acho que se a pessoa tiver um pouco de criatividade, dá para você fazer muitas coisas, né? E as pessoas elas ficam querendo copiar as outras, né? Isso é o duro, né? Porque, por exemplo, essa ideia da pizza de bag, se a gente falar para muitas pessoas, vão falar, você é louco, Aham. isso não dá dinheiro. Isso, eu falo pra você, a maioria das pessoas, elas não falam nem que não dá dinheiro, mas é a questão, cara, fazer pizza assim, cadê o luxo? Cadê o encanto? É, Uma coisa é certa, final do mês as suas contas vão chegar. O luxo e a beleza não paga conta. não paga a conta. Exatamente. É isso que eu sempre penso. Então, assim, ó, sempre quando eu vou fazer qualquer tipo de trabalho, eu sempre tento ver se o negócio ele é viável. Se não for, eu já saio Não, fora. não vale a pena o Não esforço, vale a pena. né? Não vale a pena o esforço. Então, assim, a gente vê que hoje, qualquer cidade hoje vai ter um ponto que é extremamente movimentado. Qualquer cidade. Aqui em São Paulo você vai ter vários. Em frente ao estádio, em mas frente ao aqui em metrô. São Paulo, meu filho, Entendeu? já tinha sido assaltado Não, algumas vezes. e aqui em São Paulo a gente ainda tem um outro problema, né? Aqui em São Paulo a gente tem o Rapa, Uhum. né? Mas o Rapa só vai te pegar se você estiver parado. Exatamente. O Rapa só vai te pegar. Se você montar uma... Pra quem não é de São Paulo, eu não sou de São Paulo, mas eu já peguei o que é esse Rapa. O que é o Rapa aí? O Rapa é o carro da prefeitura pegando todas as pessoas que estão irregular, ambulantes. sem licença. Ambulantes. Ambulantes. E Lá existe o Rapa? lá em Santa Catarina? É. Nunca Não? nem vi. Nunca nem vi. O pessoal lá trabalha. O pessoal não quer trabalhar com isso. Não tem ambulante lá em Santa Catarina? Cara, Você acha o carrinho de hot dog na rua de Santa Catarina? eu vou falar pra você que
que eu conheço, que eu sei onde que é, entre Navegantes e Itajaí eu conheço um só. Possa ser que tenha mais, mas até agora eu não vi nenhum. Dog? Mas não é uma coisa cultural de vocês. Não, porque quando você vê um lugar que tem uma grande demanda de emprego, em que você vai trabalhar na indústria, você vai ter às vezes um plano dentário, um plano de saúde, um vale alimentação, uma série de benefícios. Para o cara que vai investir nisso, ele tem que ser empreendedor. Porque se não for, ele não vai fazer isso. E a maioria das pessoas que vêm para a região de Santa Catarina, uma boa parte tem uma visão de funcionário. Porque Ter um emprego de ter um emprego, isso aí não... estável e acabou. E tem gente que fala, mas isso é errado. Não tem nenhum problema, é visão diferente. Tem gente que tem a visão de abrir um negócio, tem gente que tem a visão de ser funcionário, ponto. Eu sempre, quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, eu sempre tive a visão que eu queria ter meu próprio negócio. Então, já vendi brownie na rua, já vendi coxinha, já vendi enroladinho, já vendi suco. Minha esposa até zoou comigo, pô, você vendia suco? Vendi suco na rua. Tinha um sítio de acerola, lá que meu avô tomava de conta, e tinha que limpar os pés de acerola. Porque as acerolas caíam no chão e começavam a criar uma porrada de mosca. Falei pro cara, não, eu limpo. Recolhia todas as acerolas, comprava as garrafas, levava pro meu avô, ele batia o suco, engarrafava tudo e saía para vender. Empreendedor desde sempre. Ganhava do cara que tinha um sítio que precisava de alguém para limpar aquilo dali e ganhava com a venda dos sucos. E Joe, da onde veio a tua paixão por pizza, por pão? Por quê? Cara, se eu falar pra você que eu só comecei a vir ter paixão por pizza e pão já depois de um bom tempo. Eu detestava, cara. Depois de um tempo que você estava trabalhando. Depois de um tempo que eu estava trabalhando. Na verdade, eu comecei a ter paixão por isso daí na primeira competição que eu fui participar. Eu participei de uma competição que tem na rede Senai, que é a Olimpíadas do Conhecimento, ou World Skills. E ela tem várias etapas. A etapa em que você compete com os alunos de um nível, tá? E você vai competir com os outros dentro da escola, na região ali, que tem mais de um Senac, na cidade inteira, no polo que eles falam, né, que tem outras cidades, e a nível estadual. E aí eu cheguei até o nível estadual, né, e fiquei em segundo lugar na etapa estadual. E falei, cara, eu sou bom nisso aqui. Então eu comecei a ter uma paixão por aquela área, mas até então, primeiro que eu comecei na área com uns 14 anos, eu era garçom. O cara falou assim, eu preciso de alguém para poder atender as mesas aqui e limpar as mesas. Falei pro cara, eu sou garçom. Tem experiência com nada. Você não sabia nem pegar numa bandeja. Sabia fazer nada. Teve até uma brincadeira que o pessoal chegava e falava assim, não, eu quero um cavalo branco. Eu via lá o White Horse lá, não sabia o que era. Não sabia. Então, assim, eu era o péssimo garçom, mas eu era bom em aprender. E eu falei, cara, eu sou muito bom em aprender. E eu preciso ganhar a grana. Minha família, eu venho de família humilde, minha família é extremamente humilde. E a gente fala, cara, tem que se virar. A necessidade cria um homem. E eu fui para esse restaurante e falei, cara, eu sou garçom, eu sou bom no que eu faço. Ela falou, tá bom então. E eu não pegava na bandeja, porque eu falava para ele, não, o cliente ele gosta que eu leve a cerveja para ser vista. Eu tenho que levar a cerveja para o cliente para ele vendo. Porque eu sabia que no momento que eu pegasse na bandeja, eu derrubava todo... Iam saber que você não tinha... eu ia derrubar todos os copos. Então eu tinha aquela a lábia de falar assim, não, o cliente ele gosta de ver a cerveja extremamente gelada. Porque quando eu levo assim ela na mão, os outros clientes veem também e eles pedem aquela cerveja extremamente gelada. Não sabia nem segurar na bandeja. Então assim, e na época se pagava eu acho que R$15 a diária. Nossa. Trabalhava de 3 horas da tarde até 2 horas da madrugada. Pra ganhar 15. Uma criança. Uma criança. Anos. Você nem ia pra escola depois, né? Não, eu estudava. Eu estudava pela manhã. Eu estudava até as 2 horas da madrugada, 7 horas da manhã, começava a aula, eu ia pra escola. E você nunca abandonou a escola? Não. Na minha família, eu sou o único que terminou o ensino médio. Até agora, né? Posso ser que a família é tão grande, pode ser que eu tenha terminado. Quantos irmãos você tem? 30 irmãos? Não, o pessoal tenho 2 irmãs. Filho. Tenho 2 irmãs. Só que assim, e o único que entrou na faculdade. Eu sempre tive aquele objetivo de falar assim, cara, eu vou fazer isso aqui e pronto. Então, quando eu comecei a trabalhar, trabalhei por necessidade, só que era uma profissão que era muito menosprezada. Você ser pizzaiolo hoje em dia, todo mundo fala assim, cara, o Joey, ele é chefe pizzaiolo.
Mas antigamente você fala assim, quem que você é? Eu sou chefe pizzaiolo. Tô cagando pra você. É nada. Hoje em dia se tornou uma profissão valorizada, né? Valorizada. O padeiro artesanal se tornou uma profissão... Porque antes padeiro era padeiro e pizzaiolo era pizzaiolo. Entendeu? Era o peão da pizzaria. Aham. Você não sabe fazer nada na vida, você deu errado em tudo, você vai ser... Se você é drogado, você vai ser garçom. Antigamente, tá? Então... Ó, cuidado com o que você fala. Antigamente você ia ser garçom. Se você tivesse dado errado em várias áreas, você ia ser cozinheiro. E se você fosse muito novo, como foi o meu caso, você ia ser auxiliar de pizzaiolo. Que nem pizzaiolo você era auxiliar. O auxiliar era o que batia massa, era o que ralava queijo, era o que carregava lenha. Então assim, quando eu cheguei para trabalhar na pizzaria, comecei com 15 anos na pizzaria, não tinha maceira. Bacia grandona aqui, cabia 5 kg de farinha e tem que bater aquela farinha, aquela massa na mão. E Joe, uma coisa que eu achei muito legal, de todas as vezes que a gente conversou, você é uma pessoa que estuda demais, cara. Você, assim, eu já vi você falando coisas que eu não vi em muitos cursos bons de pizza que eu já fiz e que fazem sentido, e depois eu fui procurar que eram coisas verdadeiras, né? Você é um cara que gosta de estudar? Eu gosto bastante de estudar e eu sempre tive aquela premissa que não é qualquer coisa que me convence. O cara chega com uma conversinha bonita, cheio de lábio, cara, tudo tem que ter um sentido. Então, mas você tem uma conversinha bonita. Mas porque eu sou bonito também, né? Não. A conversa acaba que vai refletindo ali. Não, mas tipo assim, você vê muito hoje cursos que você chega lá, o cara vai te falar, essa aqui é a farinha, essa aqui é a maceira, essa aqui é a água, mistura tudo e bate e vai sair uma pizza e um pão. Aí você vai para o seu negócio, você tem uma maceira de outra marca. Você olha assim, cara, já tá estranho. Como é que eu vou bater a massa aqui? Aí a massa esquenta demais, não dá ponta. Aí você fala assim, não, a farinha é ruim, o equipamento que não presta. Eu já fiz pizza clássica italiana e maceira basculante. Naqueles fornozinhos domésticos, sabe aqueles forninhos domésticos de casa? Que bate 230 graus? Já fiz pizza clássica italiana naqueles fornos. Só que o que resolve o problema não é simplesmente olhar e achar que você sabe. É você saber e ter a técnica. Você entendeu o processo, como Entender o funciona. processo. Então, assim, hoje, boa parte do meu trabalho é com consultoria. Então, imagina hoje, eu já cheguei a dar consultoria até em Santana do Livramento, no Uruguai, tá? No Uruguai, você foi para o Uruguai dar curso de pizza. Dar consultoria na parte de panificação. Então, digamos que hoje eu cheguei para dar uma consultoria para um cara desse aí e eu simplesmente errei uma porrada de processos. Ele vai ligar para mim e falar assim, Joey, não está funcionando. E algo que eu sempre ofereço nas minhas consultorias é uma garantia de que aquilo deve funcionar. Se essa consultoria der errado, eu vou ter que arcar do meu próprio bolso a volta até a cidade dele. Então, tive que estudar fórmulas para que eu nunca precisasse voltar até um cliente para resolver um problema que eu não soube ensinar para ele. Cara, é engraçado porque a maioria das consultorias, né, você vê as pessoas falando, né, depois que elas ensinam, o que elas fazem depois é jogar nas costas da pessoa que aprendeu. E ir embora. E falar assim, cara, se não está acontecendo o que eu ensinei, ou você errou tal coisa, ou você fez tal coisa errada. A pessoa nunca admite o erro dela. Né? É muito fácil falar, toma que o filho é seu, você não está fazendo direito, você não prestou atenção e etc. Eu nunca tinha visto uma pessoa que ela desse a garantia de dentro da consultoria. Dentro da consultoria. Dentro do próprio curso, ele tem uma garantia de 20 dias. Durante 20 dias, todo o curso meu, ele tem uma garantia de 20 dias. Então, dentro daqueles 20 dias, qualquer dúvida que o aluno tiver, ele pode entrar em contato comigo. No teu WhatsApp particular? No meu WhatsApp particular. E ele pode me questionar, eu sempre deixo aberto para todos os alunos. Ao final, a gente faz uma prova com os alunos e eu peço para eles me avaliarem. O que é que vocês acharam da aula? Eu achei que eu paguei tanto no curso e para mim foi uma merda. Não prestou o curso. Quero meu dinheiro de volta. Toma aqui seu dinheiro. Não te agradou, tá aqui seu dinheiro. Você não precisa pagar. Ponto. Você conseguiria fazer isso nos seus cursos? Não, acho que não, porque
Se eu dei um curso, eu estudei pra caramba pra isso. Então, mas é meio arriscado, né? É meio esse- arriscado. É. Porque assim, ó, sempre que a gente avalia, eu sempre Porque falo para os alunos, prestem atenção na aula. Se a pessoa Observe, tá pagando, né? observe- Acho que você é nem o mínimo. precisaria É. falar isso. observem o que está sendo feito. Por quê? Porque ao final vai ter uma avaliação. Eu preciso que vocês estejam atentos aos mínimos detalhes. Porque os mínimos detalhes É o que faz a acontecem. diferença. É o que faz a diferença. O que torna você um bom pizzaiolo não é você fazer o curso mais caro do mundo. É você entender os detalhes simples. Tem pizzaiolos hoje em dia que não sabem acender um forno a lenha. Só sabe a teoria, né, cara? Você sabe a teoria. Você solta ele no forno. Se você não soltar ele no forno, que seja adequado à situação dele, Igual ele tá acostumado. Ele que não foge um pouco ele do... não vai fazer. Se você soltar ele com uma maceira que não é aquela que ele está acostumado, ele não vai saber trabalhar. Então, assim, como eu falei para você, eu venho de uma época em que tudo era muito mais arcaico. Em que você tinha que aprender de fato, porque senão você estava arrebentado. Então, como é que você imagina? Eu batia massa, batia 5 quilos de farinha na mão. Vai te entregar, às vezes, 8 quilos de massa. Você tá aqui sovando aquela massa, se você não souber o que tá fazendo, imagina você errar e ter que refazer aquele trabalho. Você é maluco? Você não queria errar por nada. Claro que não. Imagina, cara, você... Uma coisa é errei 1 quilo. Você E vai a lá outra coisa é você errar 25 quilos de farinha ou 10 quilos de farinha jogar fora. Entendeu? Então, assim, e era aquela história. Se você errasse, Você paga do seu bolso. você pagava do seu bolso. E não tinha muito aquele meio termo assim, aqui eu acho que você, fulano me ensinou errado. Não. Fulano te ensinou certo e a responsabilidade é sua. Se fulano te ensinou errado e você não percebeu que estava errado, então o erro mais ainda é seu. Então você tinha aquela concepção de que você tinha que aprender para poder trabalhar. Então hoje em dia não. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, tudo mais automatizado. Veio a facilidade do forno-esteira? Veio. Forno-esteira facilita bastante a sua vida. Mas aquele detalhe de perceber que a massa ela tá com estrutura legal, que ela tá no ponto legal para poder se trabalhar, se perdeu. Gente, eu já comi tanta pizza que não tava assada. Aliás, você é rainha, né? Nesses lugares de comer pizza que não tá assada, né? Uma vez você me mandou uma foto de um lugar que você não, foi. E continua assim até hoje. O cara não mudou. Só- O jeito de fazer a pizza. Mas estou falando de delivery. Quando eu era mais nova, na Barra Funda, que é onde meu marido morava, nossa, que qualidade de pizza ruim, gente do céu. E aí a maioria chegava tudo crua. Como assim, gente? A pessoa. A azia não acerta pra mim, né? Certeza. E aí aquela questão, hoje em dia se criou uma concepção, é aquilo que eu falo, não é sobre estar errado, mas o que está certo. Você pegar hoje e falar assim, uma pizza ela deve ser assada a 450 graus. Tá, mas que pizza que tem que ser assada a 450 graus? Você trabalha com churrasco. Você assa provavelmente o filé mignon numa temperatura diferente da que você assa a costela. Por um tempo diferente. Então, assim, a costela precisa de mais tempo e menos temperatura, provavelmente. O filé, mais temperatura. Olha só, o cara não sossega, não. Deixa ele de lado. Então, assim, quando as pessoas tentam trazer isso pra pizza, às vezes colocam uma temperatura extremamente alta no forno ali, coloca a pizza e acha que dali vai te entregar uma pizza maravilhosa. Só que não é. A receita, o processo, tudo ali conta. Para você tirar uma pizza que ela saia bem assada. Tanto que você vai ver na maioria das vezes aquela pizza que quando você corta na borda, o meio dela ali tá aquele negocinho úmido. É muita temperatura e pouco tempo. Então assim, se você for pegar por estilo de pizza, uma pizza Verratti napoletana, você assa ela a 450, 480 graus. Já uma pizza clássica você precisa de 370, 380, 400 graus. Uma pizza pan, você vai assar ela a 280, 300 graus. É tudo pizza. E aí, ao longo desse tempo, desses anos todos, você teve que fazer bastante investimento no seu conhecimento, Em cursos, né? né? É aquilo que as pessoas que eu falo para as pessoas hoje. O conhecimento ele não vem Do céu. do além. Sentei aqui, comecei a meditar igual mexicano e puf, conhecimento. Você tem que correr atrás. Então assim, teve que gastar muito com livro, muito com curso. O meu primeiro curso, quando eu fui fazer, cara, eu ganhava, sei lá, R$ 1.300 por mês.
E quanto custava o curso? 4.800. Nossa. Então, assim, foi suave. E eu já tinha minha filha já. Minha filha hoje está com 4 anos. E eu tive que ralar aqui, ó, suar pra caramba pra poder economizar ali. E fora isso, eu ainda tinha que pagar passagem, hotel, Porque não alimentação. eram na sua cidade, Porque né? não era na minha cidade. Então, eu ia fazer um curso daqui e dali, e a galera que foi fazer o curso, teve gente que chegou de BMW, de carrão, pá. Porque era um curso que tinha um ticket médio legal. Quem ia fazer esse curso não era o funcionário da pizzaria, era o dono da pizzaria, era o dono da rede de pizzaria. Então, era outro tipo de público. E eu falei, eu quero fazer esse curso. Eu vou fazer ele. Juntei a grana, pá, não tinha nem cartão de crédito. Então, foi na fé de juntar toda aquela grana e ir pra lá. Caramba. Colocou embaixo do colchão? Embaixo do colchão, dentro da lata, dentro do sapato, onde dava pra guardar, a gente foi guardando. Então, assim, foi árduo aquilo ali pra poder ser feito. E esse, é claro, não foi o primeiro curso e nem o último que eu vou fazer. Eu pretendo fazer muito mais curso. Entendeu? E, Joe, como que é para você, por exemplo, você tem pessoas que você admira, né? Nesse mundo de pizza, de pão. Quem são essas pessoas que você admira? Pra citar nomes? É, Cara, hoje pra mim é uma das grandes referências no mundo da pizza. Tem um Patrick Catapano, que é um pizzaiolo assim, muito bom. A gente vai ver ali o Dani Branca, que também é um pizzaiolo muito bom. Mas eu uso ir além que os melhores pizzaiolos, não no questão de dizer que eles não são bons, mas os melhores pizzaiolos são aqueles que, às vezes, são os pizzaiolos de bairro. por quê? Porque um cara daquele dali ele tem que trabalhar com a pior farinha do mundo, o pior equipamento do mundo, e ainda ele consegue a proeza de fazer uma pizza boa. Quanto que é a média de salário de um pizzaiolo hoje em dia? Depende de região para região, de pizzaria para pizzaria, de estilo de pizza que se faz. Ah, é? Tem um estilo também influencia. Tem um estilo de pizza. Então, assim, se você pegar um pizzaiolo hoje de bairro, que a gente chama, que fazem essas pizzas de fermentação mais rápida, hoje em dia o salário dele vai girar em torno de 2.500, 2.600. Já um pizzaiolo que faz uma pizza clássica italiana, ele vai ganhar uns 5 mil reais. Ó. O dobro do salário. Só que, assim, é aquilo que eu sempre falo, fazer pizza com uma farinha boa é fácil. Fazer com uma macieira boa, um forno bom é fácil pra caramba. Eu já cheguei a trabalhar em pizzaria na época em que ninguém ligava para o que era pizzaria. Você chegar na pizzaria e tá o forno praticamente rachando. E você sabe que se Tão você... quente. Não Não, tão quente, rachando o mesmo forno ruim. de quebrado. E aí você saber, porque assim, o calor ele dilata o forno. E aí ele perde a temperatura. Ele né, perde a se tiver- temperatura e você tem que calibrar ali. Porque se você colocar calor demais, ele vai dilatar um pouco mais e quando ele esfriar ele vai cair o forno. Então você tentar calibrar aquilo dali para poder trabalhar bem com ele. E é tipo uma É- bicicleta nova, né? É sensorial, Você- é sensorial isso daí. Você pode ter a sua experiência, mas cada forno é um forno. Cada forno é um forno. E aí eu vejo assim, ó, aí a gente pega hoje, questão de referências como pizzaiolo. Tem um cara que ele é meu aluno, não sei se você conhece ele, o Eric Dantas. Não. O Eric Dantas, ele é um moleque que ele tem a minha idade, moleque não, né? Um cara que tem a minha idade, eu tenho 28 anos, ele tem a minha idade também. E que ele começou a fazer pizza comigo, e 10 dias depois que ele fez o curso comigo, ele foi participar de um campeonato. 10 dias depois de ter feito o curso comigo. E ficou em segundo lugar, no campeonato aqui em São Paulo. Cara, que dali pra ele mudou a vida inteira dele. E pra mim me mostrou, cara, eu tô ensinando certo. Eu tô ensinando certo, porque deu um resultado muito bom. E ele, pra mim, hoje, ele é uma referência hoje na pizza, por quê? Porque ele é o cara que ele trabalha na raça ainda. É o cara raçudo, ele bate massa na mão ainda. Ele é old school. Bate massa na mão e acende o forno. E é um jeito que eu aprendi. Se conferir a temperatura do forno, olhou pro forno, percebeu o formato do fogo, o formato que tá a brasa e falar, tá 400 graus. E você colocar o termômetro, às vezes ele errar porque deu 410. E como que é para você admirar algumas pessoas? E a gente tem feiras aqui em São Paulo, né? E você participa dessas feiras. Comecei a participar ano passado. Então, mas como foi para Fispal? você? A Fispal. Como foi para você estar no meio, encontrar lá na feira Patrick, encontrar na feira
André Guidon, encontrar na feira todos esses caras e poder ter esse contato com essas pessoas? Eu não vou dizer por sorte, que eu não acredito muito nessa palavra sorte. Sorte é uma palavra que o preguiçoso inventou. Eu, com muito esforço e, graças a Deus, uma rede de confiança que eu consegui construir, no meu primeiro curso que eu fui dar, eu dei 2 cursos. O primeiro curso eu dei em Santa Catarina e no segundo curso eu disse, cara, eu tenho que ir para São Paulo porque lá é um mercado grande. E eu vim. E eu falei, eu nunca tive medo do não. Vou conversar com os caras. Patrick, meu nome é Joey. Eu vou dar um curso em São Paulo e eu gostaria de convidar você para poder ministrar o curso comigo. Eu nunca tinha falado com o Patrick Catapano. Ele foi? Ele foi. Aí cheguei para outro cara, o Wilson Ferreira, da Pizza Coliseu. Falei, Wilson, tô indo para São Paulo, vou ministrar um curso lá e gostaria que você participasse. Nem o Patrick e nem ele tinha confirmado ainda. Conversei, tá? Só mandei essa mensagem. Possivelmente os dois foram procurar alguma referência de quem que eu era. Sei lá. Não, porque alguma coisa em comum eles acharam e falaram assim, cara, vamos arriscar. a probabilidade de você ganhar 2 nãos Seria muito grande. seria muito grande. E aí, os dois falaram sim e perguntaram, o que é que você precisa? E o que você precisava? Que você venha pro curso. Foi isso que você respondeu? Foi isso que eu respondi. E eu, na época, eu ainda não era conhecido, não dava consultorias, não dava nada, e eu só trabalhava como pizzaiolo. E eu falei para a empresa que eu trabalhava... Para você transformar o seu conhecimento, para você conseguir se comunicar de forma... É diferente. É muito diferente. É muito diferente, porque assim, a gente tem um nível de conhecimento que é o dia a dia de uma pizzaria. Sim. Então só precisava afunilar aquele tipo de conhecimento para transmitir para as pessoas. Eu não precisava falar nada fora daquilo que eu fazia. Eu só entendi que eu precisava falar aquilo que eu fazia no dia a dia. Então, para mim, ao mesmo tempo em que foi muito complicado o fator de que eu via que as pessoas elas queriam, às vezes, ouvir outras coisas, mas para mim também foi fácil porque eu falei para as pessoas, cara, é assim que funciona de fato. Eu sei que vocês veem na mídia, no Instagram, tá, no YouTube algumas coisas ali, mas na realidade o que funciona de fato é isso daqui. Se vocês quiserem, tiverem dispostos a aprenderem aquilo que eu tenho para ensinar para vocês, beleza. Mas eu não posso mentir para vocês. E as pessoas vieram, consegui vender o curso, graças a Deus. Gastei uma fortuna de marketing. Uma fortuna não, né? Mas gastei todo o meu salário, todas as minhas férias para poder fazer o marketing. Então assim, primeira agência de marketing que contratei, já errei pra caramba. A galera gastou cerca de 2.800 para fazer um tráfego pago em 30 dias. E no 25º dia o cara falou assim, a gente precisa injetar mais dinheiro. Eu falei, cara, só se eu vender meu rim. Não tem mais de onde tirar. E aí... Não trouxe retorno? Não, aconteceu o curso ele não se pagou, ele só empatou ali, deu um pouquinho de prejuízo, mas beleza. Mas eu entendi que era necessário ser feito um trabalho. Tá? Eu estava Você disposto... está construindo a tua marca. Eu estou construindo a minha Para você marca. era importante Pra você mim era estar em São Paulo. Para você foi importante você estar com 2 pizzaiolos foda. Aham. Né? Para você foi importante porque talvez te abriu outras portas que se você não arriscasse, mesmo com prejuízo, Aham. talvez essas portas não abririam. E é aquela história, o primeiro risco quem tem que correr sou eu. Não é você que vende farinha que tem que correr o primeiro risco, sou eu. Se eu não estiver disposto a arriscar tudo por algo, ninguém vai arriscar. Então assim, você vê hoje, provavelmente quando vocês começaram o canal no YouTube de vocês, muita gente riu da cara de vocês. Oh, até hoje. Fala assim, rapaz, falta do que fazer, vai fazer outra coisa. Mas Vai... o que você faz? Eu trabalho com YouTube. Não, mas tudo bem, você trabalha do quê? Muitas vezes. Entendeu? Então você vai ver esse tipo de ironia das pessoas. E eu não tinha ninguém para me encorajar. Eu recebi, durante essa minha caminhada, eu recebi muitos nãos. De muita gente falando assim, mas do Nordeste consegue sair pizzaiolo? Sim, por isso que eu tô te falando. Do Nordeste consegue sair pizzaiolo? Eu falei, cara, não é à toa que eu vim pra cá pra poder ensinar. Então, da mesma forma que ele ironizava de um lado, eu ironizava do outro. Então,
se tinha muito aquela concepção de que eu seria incapaz de fazer uma boa pizza, de fazer um bom pão. Eu fui lá... Preconceito, né? Preconceito. Julgamento, né? Muito novo. Tanto que você vai ver hoje, provavelmente, abaixo dos 30 anos, são poucos profissionais. Abaixo dos 30 anos são poucos profissionais. Então você vê que o nível de resistência ainda é muito grande. Os caras que são os mais velhos, eles são os caras que mais dão cursos, que mais dão consultorias, e às vezes eles estão certos, às vezes não. Mas são os que são mais conhecidos. Então se tem aquela resistência em que a cúpula se fecha e que para você entrar se torna muito difícil às vezes. Mas nunca tive medo no não, nunca tive medo de trabalho e meti o peito e fui embora. E assim começou sua história no... E assim começou a minha história. Aí, um belo dia eu conheci um louco chamado Perrone. Opa, esse sou eu. E ele começou a me seguir no Foi a época que ele tava doidão das Das pizzas. pizzas. Das O que pizzas. você tá servindo pra gente? Aí por tem favor? um franguinho empanado, um sweet chili e um molhão especial. Show. Come que tá Tipo um nugget? sucesso. Não, não é um nugget, são iscas de frango, não é nuggets. Tá. Não é na massa tá processada. Tá quente, pô. Opa. Fresquinho. Então, assim, conheci o Perrone e, cara, dali a gente começou, a gente gravou um vídeo junto, não foi, para o YouTube? A gente gravou. E começamos a trocar ideia, trocar conhecimento, tá? Comecei a participar do grupo que ele tá também, um grupo do WhatsApp. E ali a gente começou a agregar conhecimento, trazer conhecimento para as pessoas. Muito bom. Desmistificar muita coisa, que esse mundo da pizza tem muita... Tem muita gente cagando regra, né? Então assim, você vai ver muitos extremos. O cara fala assim, a minha massa de pizza ela tem 600 horas de maturação. Inviável. Mas qual que é a necessidade de fazer isso aí? Nenhuma, né? Nenhuma. Existe isso? Ou você está exagerando? Não, existe. É mesmo? Existe. Aí você vai ver o processo, o cara pega a massa, congela ela, e daqui a 20 dias ele tira ela do congelador, pesa ela e usa ela. Então assim, ele só tá congelando a massa. Ele pode deixar ela ali 3 meses ela congelada, porque ela vai durar 3 meses congelada. Ela para o processo, né? Ela de para, ela fermentação. trava. Entendeu? É a mesma coisa que você falar assim hoje. Eu cozinhei a minha carne por 365 dias. Alguém vai falar assim, é impossível. Não, não é impossível. Você pegou a água, colocou para ferver, colocou a carne dentro, levou a carne para o ultracongelamento e deixou ela lá. Mas eu te pergunto, qual que é a necessidade disso aí? Uma balela, né? Uma balela. Então assim, tem muita balela no mercado que as pessoas não querem falar. Às vezes as pessoas fazem isso por marketing, né? Puro marketing. Mas, Lari, não tem, caraca, Ela desliga quando... quando que é? Desliga e liga de novo. Quando esquenta demais. Não tem, por exemplo, na tua profissão, os caras que falam, por exemplo, da defumação. Defumei, sei lá, 12 horas. Aí vem o outro, defumei 48 horas. Defumei 3 anos. Aí já não foram tão longe, né? Mas, igual ele falou, do tipo de carne, do tipo de pizza. Se você pode usar a temperatura mais baixa por mais tempo. Sim. Ou o inverso, né? Temperatura mais alta. Então, por mas a menos tempo. maturação, os caras... Só que aí é que tá. A farinha, dependendo da farinha que você usa, ela tem um limite para ficar maturando. Né? Só que é aquela história, quando você congela, você trava todo o processo Não, enzimático. quando você congela... Mas aí já não está mais maturando, aí ela está congelada. Mas a maturação, que é deixar ela fazendo ali na geladeira um processo de fermentação mais lento, chega uma hora que a farinha ela tem um limite ali, ela começa a degradar. Né? Se você usa uma farinha com pouca proteína, se você deixar ela 3 dias na geladeira, a massa vira uma sopa. Uma farinha com pouca proteína, às vezes ali 48 horas, Já virou a sopa. já virou a sopa. E até as pessoas que não têm esse conhecimento, e aí você vai ver muito assim, o cara ele fez uma massa com 48 horas de maturação com farinha nacional. Só que não foi só com a farinha nacional. Tem farinha nacional, mas não foi só com ela. O cara fez um blend. Fez um blend, uma mistura ali de farinhas. Hoje, a nível Brasil,
tem se melhorado a questão das farinhas. E tem um melhorador de farinha também? Tem Adianta alguma coisa? tem um reforçador e tem um melhorador, mas ele serve mais para dar uma certa estrutura à massa. Normalmente é usado mais para pães, tá? Para pizza, auxilia um pouco ali para ter aquelas bordas mais altas. Mas com farinhas mais fortes você consegue compensar esse não uso do reforçador ou do melhorador. E aí você vai ver hoje no Brasil a questão da melhoria das farinhas. Não vou muito para longe, mas 4 anos atrás ninguém se falava em farinha italiana no Brasil. Poderia se usar aqui em São Paulo, mas não era algo tão comum. Então o próprio mercado foi exigindo que se melhorasse e aperfeiçoasse as técnicas, o produto, aquilo que está sendo oferecido, porque o cliente ele não quer aceitar qualquer coisa mais. Então assim, eu me lembro que quando eu saí da Paraíba, eu comia churrasco esturricado. Então assim, hoje, da última vez que eu voltei pra lá, eu fui participar de um churrasco, eu já achei estranho comer aquele churrasco esturricado. E continua? E continua. Continua, né? Só que assim, tem os churrasqueiros bons lá, mas no dia a dia é o churrasqueiro esturricado. É o bife, né? Bife bem sequinho, bem né? fininho. Bem fininho, bem... E sequinho. Bem crocante, né? E hoje, Joe, você tá abrindo agora, no final desse mês aqui, uma padaria. Lá na sua cidade, lá. Porque você viu que tem fila na hora de comprar o pãozinho e que tá faltando padaria lá? Então, Tem 2 padarias, você falou, isso é um sucesso. a padaria eu vou montar ela em Itajaí. Pá. Eu moro em Navegantes, então dá mais ou menos uns 10, 15 minutos entre a minha casa para onde que vai ser a minha padaria. Lá vai ser uma padaria mais na pegada assim, de pão de fermentação natural. Então a gente quer oferecer um produto que ele possa ser mais justo na questão do valor e que não tenha um valor extremamente alto. Eu sempre discordei que para você vender um pão de fermentação natural, você tem que vender ele por 40, 50 reais. Eu discordo totalmente. Tem padaria que abre e vende os pães com esses valores. Aí é pra classe A, B, né? Entendeu? Não dá, acho que né? nem até a B. A B acho que não, né? Entendeu? Verdade. Classe A, né? Lá perto de casa custa isso. Entendeu? 45. 45 reais, né? Fermentação natural. Eu já acho um Pão de 700 gramas. Uhum. Eu acho um exagero. Por que é um exagero? A gente fala assim, as pessoas elas comem muito mal. Mas você já deu a oportunidade das pessoas comerem bem? Mas, Joe, você acha que uma pessoa que ela não conhece a história da fermentação natural, do que é um pão artesanal e etc., você acha que ela dá valor nesse tipo de alimento? Você acha que ela vê que vale a pena, mesmo que não seja 40, mas um pão normal custa, vamos supor, R$3,50, R$5 uma baguete ali. Aí você vai fazer uma baguete de fermentação natural, você vai vender por 20. Você acha que a pessoa vê valor ali? Então, eu vou falar pra você da experiência que eu tive, tá? Porque antes de implementar um negócio, eu fiz testes, tá? Eu sempre gosto de fazer os testes antes de implementar qualquer tipo de negócio. O que é que eu fiz? Não é a pessoa gostar do sabor. Ela está disposta a pagar. Ela está disposta Entendeu? a pagar e pagar todos os dias. Qual que foi a percepção que eu tive? A pessoa ela gostou do pão, entende que é um pão mais caro e que comparado com o outro, esse que é aqui, que é um pouco mais caro, ele tem muito mais benefícios para se oferecer. Então antes a pessoa ela comia pão 7 vezes. Todo santo dia ela comia pão. Com esse tipo de pão ela vai comer apenas 2, 3 vezes, mas vai deixar de comer outro pão para poder comer um pão melhor. Então se cria essa concepção que é claro, você tem que trabalhar, tem que explicar para o cliente, tem que explicar para as pessoas que, cara, esse pão aqui ele é muito mais saudável, essa pizza é mais saudável e que vale mais a pena você comer menos e comer bem do que você comer muito e comer mal. Então esse trabalho... Trabalho de conscientização aí, né, para o cliente. Então, mas aí, Lari, pensa numa coisa. Você, vamos supor, vamos nos botar em outro cenário, tá? Imagina que você abriu um negócio aqui nessa avenida da sua casa aqui, certo?
E aí a Lari foi aprender a massa artesanal. Porra, vou abrir um negócio aqui, vou abrir uma rotisserie aqui. Você acha que você consegue se sustentar pagando aluguel, pagando maquinário e tudo, durante quanto tempo para você conscientizar essas pessoas? Você acha que é viável você abrir esse tipo de negócio para um público onde você tem que explicar a tua gastronomia, explicar a benfeitoria com um negócio aberto? Depende de quanto você tem de investimento, sei Então, lá. mas por exemplo, Se você tiver, ó, eu sei que durante 6 meses eu não vou ter o break-even e é para isso, é para eu poder fazer esse trabalho, aí eu vou fidelizar esse cliente e tal. aí você tem uma coisa que é o seguinte, você tem 6 meses para isso acontecer. E aí, se não acontece? Aí pode dar é ruim, né? Como qualquer Não, outro negócio. mas aí é diferente, Lari, do seguinte, se você fizer uma pesquisa de mercado e você sabe que em tal região, se você abrir aquele público, ele já está conscientizado, Aham. Então, é questão Só que dentro do de negócio... saber o valor que você tem de investimento. Só que dentro do negócio também tem uma concepção que eu gosto de trazer. qual que é? O que é que você vende? O que eu vendo? Eu vendo experiência. O que é que você vende? Nossa, buguei. Acima de qualquer experiência, o que você vende é uma necessidade. É um problema, é uma dor de uma pessoa. Qual que é a necessidade que você vai vender na sua Se padaria? você entender a dor e o problema daquela pessoa, você vai conseguir vender. O problema que eu busco das pessoas é entender que as pessoas, elas sabem. Aquela região ali de Santa Catarina, como eu falei para você, é uma região que o problema de mão de obra é geral. E todo mundo tem a consciência que 90% das padarias são pães congelados. São pães congelados, pães que têm muito aditivo químico. Tá. E esses pães ali, eles têm um sabor um pouco mais amargo. Se você Tá. não comer aquele pão muito mais rápido, ele vai amargar. Então as pessoas, o primeiro problema que elas querem resolver é comer um pão sem sentir o amargor. O meu pão não tem amargor. Primeiro detalhe. Você acha que é nítido para todas as pessoas que comem, elas sentem esse amargor? Esse amargor. É nítido para as pessoas, tá empírico para essas pessoas que elas comem pão congelado. Tá empírico para elas. Elas sabem disso aí. A maioria das pessoas tem a consciência. Você chega na padaria, você vê o caminhão dos pães congelados descarregando na frente da padaria. Tá. Você vê isso aí. Não é algo que é desconhecido. O cara entra pelo fundo, só entra de madrugada. Não, ele entra de dia. Então, assim, ó. Às vezes mais vale você, no lugar de você vender um pão de 700 gramas, que você vai cobrar, sei lá, R$30, faz uma mini baguetezinha. Faz uma focaccia. Então, que mas tem um bom... aí, tudo bem, eu entendo, mas a pessoa que vai comprar um pão de 700 gramas, ele não vai comprar o pão porque tem 700 gramas. Às vezes ele tem uma família que ele comprando aquele pão de 700 vai conseguir gramas, sanar para todas as pessoas. vai sanar para todas as pessoas. E aí eu não posso querer substituir um pão de 700 gramas por uma mini baguete, Não. porque aí vai comer um terço da família. Não substituir. Mas o que eu falei para você, entenda o seguinte, eu quero que o pão ele possa ser acessível para as pessoas. Eu entendo. Tá? O pão, tanto o pão quanto a pizza, de qualidade, produtos de qualidade acessível para as pessoas. Então, para isso, você vai ter alguns itens dentro do seu cardápio que eles possam ser acessíveis para as pessoas. Você sabe que hoje eu estou com uma operação lá em que ela fica a 70, 80 metros do shopping. Então, é uma operação que ela tem um custo muito elevado para se manter. Tem um pessoal que faz o marketing. Por isso que eu estou falando. Então, você tem um custo muito grande e eu quero saber se você tem um público que vai sanar esse custo muito grande. O público é tanto que assim, ó, eu decidi abrir a padaria em Itajaí e não em Navegantes. Em Navegantes você acha que não funcionaria? Em Navegantes não funcionaria. Porque é outro tipo de público. Outro tipo de público. Para eu abrir em Navegantes, eu teria que ter vários outros tipos de pães mais baratos e talvez o sourdough. Então, tudo bem. Entendeu? Tá bom. Já em Itajaí, eu vou ter o sourdough, vou ter o croissant, panetone, brioches e um pão que o cara possa ir lá e falar assim, eu quero provar aquele pão. Então, mas talvez pagar R$30 no pão eu não pagaria porque eu não conheço o pão. Tá, mas a pessoa tem um poder aquisitivo para Lá pagar. tem. Em Itajaí tem. Em Itajaí tem.
Tá. Então é uma região que o poder aquisitivo é mais alto. Porque eu vou te falar, hoje eu estava conversando com você, na hora que você chegou na minha casa, eu falei para você que depois que a gente saísse daqui, eu ia te levar numa padaria que abriu lá perto de casa, Aham. né? Em contrapartida, quando essa padaria abriu, a um quarteirão tinha uma padaria que estava lá há 40 anos. Sabe o que aconteceu com essa padaria de 40 anos? Ela morreu. Ela Sério? quebrou. Ela morreu. Por quê? Porque essa padaria de 40 anos, ela não evoluiu. É feia também? Não, era bonita. É? Era padrão Bela Paulista. Tá. Porra. Só que aí o que aconteceu? Trocou de dono. O dono foi trocando dos funcionários. Foi caindo A qualidade, caindo atendimento. Só que por que depois que isso aconteceu eles ainda duraram? Porque era a única padaria boa que a gente tinha do meio de Higienópolis para cima. Padaria de uma classe mais alta. Então, você acordava 8 horas da manhã para tomar um café, você via os carrões parados lá, o pessoal todo arrumado indo tomar café logo cedo. E quando essa padaria chegou, ela chegou com uma grandiosidade maior, uma padaria estilo francesa, né? Onde ela serve desde ovo poché, Croque Madame. croque madame, croque monsieur, Os croissants. croissant de verdade. Tudo né? nos croques. Você vê os padeiros trabalhando no andar de cima, num puta de um aquário. Eles fazem pizza de fermentação natural. Você come lá um prato executivo na hora do almoço, para as pessoas que trabalham ali, você paga R$90 no prato executivo. Só que você come entrada, prato principal sobremesa. e sobremesa. E a bebida? E a bebida. Tá, ok. Entendeu? Só que em abundância. Você acha que essa padaria aqui sobreviveu? Não teria como sobreviver. Entendeu? E era uma padaria que eu tô te falando de uma padaria que o aluguel é R$40 mil, tá? Você acorda todo dia primeiro devendo 40 mil reais. Fora a conta de água e luz. Não, fora funcionário. E tudo mais. Fora tudo, insumo e Por, etc. por isso que eu etc. falei, hoje em dia, para você empreender, um conselho que eu falo, que é empreender, sai fora do Brasil. Então, mas a pessoa que se acomoda, cara, ela morre. Aham. Sai não fora adianta- do Brasil. Eu não quero ser funcionária. Não. Só que é aquela história. Você, para ser empreendedor hoje no Brasil, você tem que ter um objetivo. Você tem que meter o peito e falar assim, cara, eu vou abrir isso aqui e pronto. Se organizar, ter um plano de negócio e tudo mais. Mas você vê que é um país que tem muito imposto. Sim. Você vai abrir a padaria lá, aí beleza. Tem que ter uma licença. Ah, mas você vai fazer o que aqui? Ah, fazer pão. Tem tudo, né, cara? Mas qual É forno muito que gasto. qual forno que você vai utilizar? Vou usar um forno elétrico. Tá, mas você não pode colocar forno elétrico, porque aqui, ó, tem 3 prédios. 2 do lado e um no fundo. E aí vai. Uma série de licenças, uma série de restrições. Então você vê que dá trabalho para se abrir um negócio hoje no Brasil. Então, é aquela questão, você vai abrir, tem que abrir um negócio bem feito, bem elaborado, um cardápio bem pensado, entender todos os custos do negócio, porque se você não entender, você vai quebrar, do mesmo jeito, você vai nadar. Você vai nadar. Tem gente hoje que tem negócio há, sei lá, 30 anos e que ficha técnica parece o nome de uma pessoa. Ah, ficha técnica, nunca veio aqui. Lari, hoje você tem MEI? Não, não é mais MEI. Então, você sabe o que você passa. Sei. Até, por exemplo, vamos lá, a gente, quando é MEI, a gente pode ter um faturamento de até R$80 mil por ano, não é isso? Não lembro quanto Mas acho que é. que é. Mas subiu um pouquinho agora. Vai subir um pouco. Aham. Mas, por exemplo, se você faturar 82, Já. você já não é mais MEI. Aham. Só que você faturando 80 mil sendo MEI, você pagava só um boletinho de 50, 60 Aham. reais. Hoje, se você fatura 81, o teu boletinho Sim. é 3 mil reais, 2 mil reais, 2.500. Então não compensa você sair do MEI para ir pro simples, né? Não, mas não tem como. É. Não, falando assim, Não é escolha. só que aí entra aquela questão que você vai ver acontecendo muito hoje no Brasil, que é o quê? A sonegação de impostos. Galera, tipo, quando percebe que tá na reta ali de passar o faturamento, o cara começa a sonegar Mas, imposto. cara, eu penso o seguinte,
eu já vi muito amigo meu, eu tenho um amigo meu que trabalhava na área de aspiração de condomínio. Ele monta prédio, né? O prédio é montado e aí na parede, você já viu isso? Que tem um aspirador nos cantos da casa que você abre uma portinha e suga a sujeira? Ele Nunca trabalha com isso, é prédio de granfino. Legal. Que aí você vem varrendo a casa e aí num canto da casa você abre uma portinha, empurra a sujeira e faz e acabou. Que delícia um E aí? negócio desse. Muito granfino isso aí, viu? E aí esse cara, ele tinha um faturamento bilionário, porque ele vendia para incorporadora, né, pessoa que está levantando o prédio. Então um projeto que ele vendia, tipo projeto de 10, 15 milhões. E esse cara, ele sonegava imposto. Ele pagava uma parte e a outra parte ele desviava ali. E ficou assim durante muito tempo. Só que um dia, velho, a casa cai. A receita bate. Só que aí quando cai, Aí perde tudo, né? como que você faz para pagar o retroativo? Nossa, faliu. Você já gastou o retroativo. É. E aí, se você sonega, vem o que você estava devendo, mais a multa por ano de sonegação. E aí você se fudeu, velho. Já era, aí quebra. Agora, não é melhor você andar na linha e tem que pagar? Não adianta, gente. Aham. Não tem pra onde correr. Não, e outra, você vai abrir já errado, você já vai começar errado? Então, não, né? Mas a gente Se o sabe... cara trambica no imposto de renda, quem dirá nas outras coisas, hein? Então, mas Eu tenho pra mim que as coisas voltam. Tudo que você faz, volta. Faz volta. Então- Mas a gente estava falando de MEI, a gente sabe como como que é empreender. A gente não tem um negócio, né? Mas a gente trabalha como se a gente tivesse. Sim, Né? A gente paga um imposto como se a gente tivesse. sim, é. E, cara, e é muito dinheiro. que a É gente muito usa. dinheiro, muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente E- tem, inclusive, do jeito que você falou, E não a é gente líquido, teve que é do parcelar imposto, porque é isso, gastamos o que tinha que pagar a conta no mês e no outro mês já era, já usou o dinheiro do imposto e é isso. E entra até aquela questão. Hoje, quando você vai abrir um negócio, né? Você vai contratar um exemplo. É o bruto, cara. Hoje você paga imposto do bruto. Você vai contratar Então. Você vai contratar um padeiro. E o Brasil tem muito essa questão, né? Contratar um padeiro para trabalhar com você hoje, Perrone, que vai abrir uma padaria. Aí você vai, digamos que o salário dele hoje custe R$2.000. Só que ele não te custa 2. Ele te custa 3. Mas ele te custa o dobro. Entendeu? Aí se esse cara adoecer e ficar 3 dias em casa, você vai ficar 3 dias sem mão de obra para poder operar. É. E depois você ainda tem que pagar os dias que ele ficou em casa. E ainda vai pagar os dias. Se por um acaso ele sofrer um acidente dentro da sua empresa, Você tá Aí, meu aí bem. você tá mais lascado ainda. É. Você tá arrebentado, tá fudido É. e mal pago. E me fala uma coisa, seus cursos, como é que tá a agenda aí para 2023? Então, Conta aqui pro Quais pessoal. são os seus A projetos? gente tá com um projeto que ele funciona o seguinte, a gente tá inaugurando a padaria agora dia 5, dia 5 15 de fevereiro, tá? Dia 5 a gente tá inaugurando a padaria, dia 15 a gente já tá com a primeira turma. Panificação artesanal 2. Você vai ver pizza e pão, brioches, pães australianos, sourdough, baguete, ciabatta, focaccia. Então a gente vem com toda essa carga pra gente ter um curso. E pro pessoal te encontrar, como é que faz? Para o pessoal me encontrar pelo Instagram, é @joylima_real. Joey Ou Lima pelo Real. Facebook, é @joylima. Aí ele consegue ver toda a sua agenda Aí ele de consegue, cursos. aí ele consegue entrar através do link lá e ele vai ver toda. E a sua padaria vai estar lá também? E a padaria vai estar lá Qual também. que é o arroba da padaria? A padaria também vai se chamar Joylima Baker. Bakery. Joey Lima Chique, né? Bakery. Pra poder cobrar mais caro. É. Cara, muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui. no Muito obrigado Rivotril. pelo convite. Adorei o bate-papo. Foi muito massa. É isso. E antes da gente encerrar, um agradecimento especial aí aos nossos patrocinadores, ao Grupo Delis Food Service, que atende aí 80% do mercado nacional. Você faz as suas compras, pode parcelar em até 3 vezes sem juros e chega no dia seguinte, hein? Restaurante, hamburgueria, padaria ou até para sua casa, tá? Pode fazer o pedido, bom demais. E também o iFood, o maior aplicativo de delivery do Brasil. Cara, quer saber todas as melhorias que o iFood tem trazido aí para os seus restaurantes? Tá aqui, ó, o QR Code aqui do lado. Entra lá, dá aquele confere que tem sempre bastante novidade.
Joe, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Foi um prazer o nosso bate-papo. Legal trazer um pouco da sua experiência, da sua vida e da sua história. Eu acho uma história muito legal e eu acho que eu precisava trazer aqui para as pessoas. Você inspira muitas pessoas, cara. E o legal é isso. É isso. Então já deixa o seu joinha aí, tá? Curte, compartilha com a galera, fortalece aí nosso Rivotril pra gente trazer aqui cada vez mais pessoas bacanas que vão aí colaborar e ajudar aí com o seu conhecimento também. E gostou desse papo? Não esquece. Não esquece? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. E se você gostou desse bate-papo, tem que fazer tudo isso para a gente trazer mais pessoas aqui para o nosso bate-papo. É isso. Tchau. Beijo grande para todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até mais.